Elito Amorim na esquina da rua Fernando Alves ao Lave, 6654-8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. O programa. Esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Tico Ferenci, na técnica, Gabriel Santana. Hoje, 9 de agosto de 2024, daqui a pouquinho tudo que foi de notícias no mundo internacional, regional e internacional. Daqui a pouquinho, principalmente falar da dupla Bavi, grande clássico domingo, a expectativa de um jogaço de bola, né, como um clássico Bavi sempre do Bahia aí. Então, a lado ali do Dica ali, para acho que é 5 mil pessoas, o Ronaldo, ele pode nos informar daqui a pouco direito sobre essa situação, mas o mais importante é que tem um clássico espetacular. O Vitória tá aí fazendo mistério, quem vai entrar no lugar de Mateuzinho, o Carpini tá conversando que pode colocar o Jean Mota, não sei, Jean Mota não entrou bem em algumas partidas do Vitória, mas enfim, isso é só um assunto pra gente comentar durante aqui o programa. Boa noite, meu amigo. Zezito Oliveira. Boa noite, minha querida Humilde, boa noite, minha querida Berimbau, boa noite, galera de futebol, galera que gosta de esporte. Estamos aqui hoje, sexta-feira, fechando mais uma jornada esportiva com o programa Esporte Entre Amigos, falando de futebol pela Brasília, pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo. Ronaldo Alves. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui no programa Esporte Entre Amigos, né, mais uma vez. Sinta-se abraçado aí por Jailson Santos, Zezito Oliveira, aqui de um ouvinte aqui, galera, já mandou uma mensagem aqui, um ouvinte aqui, ó, Adelmário lá de Feira de Santana, já falou aqui, ó, boa noite aqui, aqui em Salvador, domingo, assistindo, o Bavi, vai ser 1-0, abraço para toda a bancada, 1-0 para o Bahia, ele tá falando aqui, Adelmário, viu? Um abraço para toda a bancada, Jailson, Ronaldo, Zezito, Nailton e Gabriel Santana, Ademário da Semoba Transporte Público. Um abraço, meu amigo. Abraço, Ademário. Hoje temos muitos áudios aí, viu? Com a promoção que tá aí lançada, promoção, né? Fala aí, galera, qual é a promoção? Vocês vão mandar o áudio para aqui, para a rádio, né? O número da rádio é esse aí, vai falar qual vai ser o placar do Bavi nesse domingo. Então manda para o número esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-986. Participe, temos já alguns brindes aí, né? Meu amigo Cid Pio, né? Tá doando um brinde. Meu amigo o Baldo, aí no distrito de Humildes. Meu amigo do Inha do Mercadinho Campeão, preço básico com qualidade, você só encontra no Mercadinho Campeão do meu amigo do Inha e sua esposa, Dona Meire. E Tonho do Porco também, prestigiando essa promoção aí desse Bavizaço. E temos aí uma toalha de banho, né? Do Bahia ou do Vitória e uma camisa. Então vamos doar, vamos presentear, vamos aí fazer o sorteio. Claro, é evidente, se tiver mais de um ganhador, vamos fazer o sorteio para aquela pessoa que ganhar, entendeu? Então tá aí, Ronaldo. Lembrar também que temos um chuveiro doado por nosso amigo o Eliton. Eliton, né? Eliton, filho de Ailton Fiapo, da ME Material Construção, que doou um chuveiro pra gente fazer essa promoção aqui, Jailson. Se vier mais, né? É bem chegado aqui pra nossa rádio. A gente vai divulgar o nome, né? A gente vai divulgar. Tem a semana toda pra gente fazer isso, né? Tem pra semana, né? Porque a gente não vai entregar esses brindes logo na segunda-feira, é claro, evidente. Fazer o marketing aqui. Pelo menos se aparecer mais, exatamente. Não é isso? 18/9, e o Corinthians anunciou nessa sexta-feira a contratação do atacante Thales Magno, de 22 anos, que pertence ao New York City, dos Estados Unidos, e chega por empréstimo de 1 ano com opção de prorrogação e preferência de compra no valor de 13,5 milhões de dólares, o equivalente a 78 milhões. No contrato, há metas que se forem cumpridas, obriga o clube paulista a ficar com o jogador. Tá aí Thales Magno. É uma revelação que saiu aí do Vasco da Gama. Não vejo lá essas coisas. Eu não vejo esses caras aparecendo lá. Thales Magno arrebentando aqui, tá fazendo gol. Eu não vejo, né? Mas enfim. Então tem empresário, tem pessoas que tá ligado no mundo do esporte, faz um vídeo, mostra o cara jogar. Mas esse jogador tava no radar do Bahia também, no Grupo City, não foi, Ronaldo? Pô, chegou a ser cogitado no Bahia, mas o Bahia prontamente acabou desistindo por as cifras que foram muito altas.
E o Bahia acabou desistindo, né? E aí partiu pra ver o Lúcio Rodrigues. Que praticamente é a mesma posição os dois, né? Se deu melhor, outro, né? se deu melhor. Pegou o Lúcio do que o Thales Marques, na minha opinião. Pode ser que ele chegue aqui e arrebente no Corinthians, né? O brasileiro tá aqui na terra, pode ser que ele chegue aqui e dê frutos aí ao time do Corinthians, que tá precisando, viu? O Corinthians tá aí na zona de rebaixamento, classificou na Copa do Brasil, ganhou do Grêmio nos pênaltis, um possível adversário do Sport Clube Bahia. A Copa do Brasil com 8 finalistas, vai pegar fogo também, não se engane, não se ilude com Juventude. Aí eles lá no Radar do Sul, eles têm aquela visão. Aí teoricamente tem 2 times aí fracos, é Bahia pelo histórico, Bahia e Juventude, né? Então aí eles ficam com essa visão de Bahia e Juventude, não sei não se iludam não, viu, torcedor? Galera, aqui eu também tô aqui com o resultado da Copa do Brasil, os jogos da Copa do Brasil, né? Que definiram aí os classificados. A equipe do São Paulo era a última equipe que ia disputar a vaga, né? Com o Goiás, acabou empatando 0x0, tinha ganho lá o jogo de lá por 2x0 e acabou se classificando a equipe do São Paulo. Então, nós temos São Paulo, Flamengo, Corinthians, Bahia, Atlético Paranaense, Vasco, quem é o outro? Juventude, não é isso? São essas equipes que estão aí para disputar aí a grande semifinal, as quartas de finais, aliás, né? Que vão disputar as quartas de finais aí. O sorteio parece que vai ser para a semana. Hoje, até por sinal, fizeram um sorteio eletrônico rapidinho para ver como poderia cair o cruzamento. Aí botaram logo o Flamengo com o Juventude. Eu me acabei da risada. Sorteio foi, paraguaio. Superficial. Botaram lá Flamengo com o Juventude e botaram o Bahia com o Corinthians. É brincadeira. E o que é que você acha, Ronaldo Alves, desses 8 times aí? Na sua opinião, se é que a gente pode dar um favoritismo, né? Mas falando de conjunto de obras, né? Colocando o Flamengo, muita gente tá colocando o Flamengo para ganhar a Copa do Brasil. E você, sua opinião é qual, Ronaldo Alves? E Zezito Oliveira também pode comentar. Em relação ao adversário? Em relação a esses 8 aí. Qual é o time esses favorito? Aí, você acha que tem um time que vai estar saindo na frente, é o favorito para ganhar a Copa do Brasil? Flamengo. Flamengo para mim é o favorito geral aí. O Atlético Mineiro corre por fora, que é um time que tem qualidade. E se Hulk tiver, Flamengo, né? Se votar de contusão aí, é um cara a mais ali na equipe do Atlético Mineiro. E uma equipe também que pode dar muita dor de cabeça aí é o Atlético Paranaense. Um time que tá bem formado. E tá acostumado com finais. Ele, quando chega nessa reta aí, cresce muito. O Atlético Paranaense. Mas de todos aí, acho que o Flamengo é o principal favorito desse grupo aí. E você, Zezito? Eu também concordo com o Ronaldo, se comparando o elenco. O Flamengo é um elenco incomparável no futebol brasileiro. E quando está engrenado, meu amigo, é muito difícil. Então, favorito, Flamengo para mim é o maior favorito para ser campeão. Eu não vou ser de um cara demagogo, né, nem hipócrita de maneira nenhuma. A gente sabe, claro, pode ser que alguém correndo por fora aí, mas não. As evidências, né, o passado histórico do Flamengo leva a essa situação de favoritismo, mas a Copa do Brasil, ela não se joga, se ganha. É uma competição de 180 minutos, aonde se você fizer o placar na casa do adversário é muito importante. O Bahia mesmo empatou com o Botafogo 1x1 e se tivesse perdido, deu 1x0 e ia para os pênaltis, né? O jogo de cá. Então, coloca aí o Flamengo como favorito, mas na minha opinião, vejo também, se o Bahia mostrar o futebol que mostrou no início do ano, no início do Campeonato Brasileiro, o futebol envolvente, onde encantou, né, o país todo, eu acredito que o Bahia pode sim chegar e ser campeão da Copa do Brasil. Você vai dizer que a Lega é doido, não. Eu tô acreditando no time do meu estado. Eu tenho que acreditar, né? Apesar de que não sou Bahia, mas eu acredito que Copa do Brasil pode dar surpresa. Por que não? O próprio Juventude já foi campeão. Já foi campeão. São equipes emergentes aí. O Criciúma já foi campeão, já chegou na final e tudo. Então é um campeonato democrático. Essa é a verdade. É a grande oportunidade de um time mediano chegar a esse campeonato aí. É a forma mais fácil de você chegar na Libertadores, é pela Copa do Brasil também. Com certeza, Ronaldo. Entendeu? Com certeza. E você vê, torcedor tricolor, que o Bahia hoje está entre as 8 melhores equipes da Copa do Brasil no futebol brasileiro e é o 7º colocado. Então tá no meio, né? O trabalho tá surgindo efeito, mesmo com críticas, mesmo com o deslize que foi dado aí, tudo, algumas pessoas não concordando, aquela coisa, faz parte do futebol. Olha aí, o Lúcio Rodrigues foi condenado, né? Lá no Maracanã e fez o gol da classificação na Copa do Brasil. Futebol é isso.
Os mesmos que xingam é os mesmos que vai abraçar, que vai beijar o cara. Então a gente tem que ter paciência. O Bahia, no momento que está numa posição muito boa. Agora, tem o Bavi, daqui a pouco vamos falar sobre isso. O Bavi é um jogo, o Bavi também é outro jogo que não joga, tem que ganhar. O Bavi se ganha. Então, Rogério Ceni, ele aprendeu como se joga um Bavi. Acho que ele também, devido também ao Campeonato Brasileiro que está sendo muito puxado, será que ele vai poupar? Será que ele vai botar um time mesclado? Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele vai cair para cima, que o Bahia também precisa ganhar. Vai ser um jogo arretado na Fonte Nova, que o Vitória tem que ganhar também, porque se perder a depender do resultado, fica na zona, volta para a zona de rebaixamento. É verdade, vamos lá, são 18 horas e 15 minutos. O Gabriel Santana. Vá soltando alguns áudios aí, que tem áudio pra caramba hoje aí, viu, galera? Vamos soltando, a galera solta aí, a promoção, participando da promoção aí. Boa noite, esporte entre amigos. Grande Ronaldo, o placar do Bavi vai ser Bahia 2, Vitória 1. E eu tô sabendo aí que Formiga tá aí querendo tirar sarra com a gente, né? Formiga. O que é seu tá guardado pra domingo. Não esqueça aí não, Ronaldo, meu pra cá aí, viu? 2-1 do Bahia aí, viu? Boa noite, programa do Esporte Entre Amigos. O placar de domingo vai ser 2-1 Bahia. Vai bater no Vitória lá na Fonte Nova. E alô, Formiga, tá achando que seu Vitória tá grandão, mas não vai crescer naquela fonte não, viu? Super-Homem vai passar coleira no Leão. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Quem tá falando aqui é Negão, de Humildes. Fala, Ronaldo, como é que tá, beleza? Meu pra cá, domingo, em cima das galinhas, 3-1 Bahia, viu? 3-1. E mandar um abraço, um alô aí pra Formiga aí, moleza domingo, Tá aí, Formiga, se teu time for jogar de cara a cara, de igual pro Bahia já foi, toma uma sacola. 3-1 Bahia domingo. Tamo junto, viu, Formiga? Abre o olho, pega a visão. Teu time investiu foi 17 milhões. E o Bahia foi contra. Só um jogador, só o Caio Alexandre ou esse Jean Lucas paga aí o time que vocês fez aí. Time de segunda divisão. Pois é, né? Pois meu amigo Negão, hein, galera? Aí foi o Kaique, foi Diego Preto e Negão, né? Os três aí tá concorrendo também aí aos brindes do programa Esporte Entre Amigos, através daqui da Mix Bahia FM, Jailson. A galera tricolor tá daqui o clássico lá, Internacional e Juventude, às 19h30. Então tá aí. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra diversas marcas de cerveja para aderir e torne. Tana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Berg, lutar para transformar.
assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorgiana Chile, CREA número 0516-85897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato 940. Bora! Zezito Oliveira. E vamos falar do assunto do momento, que é as Olimpíadas de Paris. E o Brasil está fazendo uma bela campanha e já conquistou até agora 9 medalhas de bronze, 2 de prata e 2 de ouro. E as últimas delas de bronze foram conquistadas por Alisson dos Santos nos 400 metros barreira. Além dele, o Brasil já conquistou até agora as medalhas de ouro, ginástica artística, a Rebeca Andrade, o judô feminino Zaquia Queiroz, surf feminino com Tatiana Westerman, marcha atlética masculina com Caio Bonfim, ginástica artística feminina na categoria individual com Rebeca Andrade e a ginástica artística do salto com Rebeca Andrade também. Já no judô, na categoria, o William Lima também conquistou medalha, e na canoagem com o Ezequiel Queiroz. Medalha de bronze nós temos no skate com Augusto Aquil, surf masculino com Gabriela Medina, ginástica artística feminina de categoria geral por equipes com Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Geide Barbosa, Lorane Oliveira e Júlia Soares. E no skate feminino com Raíssa Leal. No judô, a categoria de 52 quilos com Larissa Pimenta. E a Bia Ferreira no boxe feminino. Então o Brasil está fazendo uma bela campanha, Ronaldo Alves e Galego, nas Olimpíadas, nessa versão de lá de Paris. E o Brasil está jogando agora aqui, né? O vôlei de praia. O Brasil enfrentando o Canadá e vai vencendo pelo placar de 10-5 no primeiro set. Vamos lá, galera. Tá 1-1. 1-1. Aliás, não, 2-7, né? Segundo set, né? Tá 1-1 empatado. E aí estamos no terceiro set. O Brasil vai vencendo aí por 10-5 a equipe do Canadá. Tem áudio para colocar aí, vamos lá. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Meu palpite pro Bavi domingo é 3-1 Bahia. Viu, Formiga? 3-1 pra cima das suas galinhas. As galinhas choca. Ganhou o Subcosta. Cocó! Olha as galinhas! Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Aqui quem fala é Kaique, de Madre de Deus. O placar de domingo é 2-1 na Fonte Nova. E alô, Formiga, tá pensando que seu leão vai crescer na Fonte Nova? Lá mesmo não. Nosso super-homem ia passar a coleira nele, ele ia ficar quietinho. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Ronaldo, Galego, Zezito, Nailton Santana, Gabriel, toda essa turma maravilhosa do programa Esporte Entre Amigos. Tô aqui sempre ligado. E esse áudio vai para meu amigo Formiguinha, de Humildes. Alô, Formiguinha! Formiguinha, mamão com açúcar! Mamão com açúcar! Eita, Formiguinha! Segura a peia aí domingo, viu, meu querido Formiguinha? Meu amigo Ronaldo Alves, minha turma maravilhosa aí, Galego. Meu placar do jogo é Bahia 3, 3-1. Um abraço a todos vocês, saúde e paz para todos nós. E o Brasil fez o 11º ponto agora no vôlei de praia contra o Canadá. O Brasil 11 e a equipe do Canadá tem 8, Jailson Santos, o Galego. E esse Bavi, gente, a história hoje é Bavi, né? Bavi pegando fogo, rapaz, é bom assim, né? Quando tem essas polêmicas assim, que não ofende, que não tira pedaço de ninguém, que não mata ninguém, que não agride ninguém. Faz parte aí
da cultura, né, do torcedor. O torcedor quer isso, o torcedor quer que as gozações sejam assim, não para levar para as vias de fato, porque isso aí não leva a lugar nenhum. Por isso que a promotora estava com medo de colocar a torcida mista por causa desse tipo de situação. E falar em Bavi, vamos à notícia agora do Vitória! Vamos lá falar a notícia aí do Rubro Negro. Alô, meu amigo Formiga, acorda, meu amigo Cid Pio, lateral do Vitória, afirma que o Bavi vai ser com vontade de vencer. Claro, é evidente, né? Com a ausência de Lucas Esteves, suspenso, o lateral esquerdo Patrick Calmon foi o titular do Vitória no triunfo por 1-0 sobre o Cuiabá no último sábado e voltou a atuar 90 minutos após quase 3 meses. A última vez foi no dia 15 de maio, na derrota para o Vasco por 2-1 em São Januário, pela 6ª rodada. O jogador comemorou a nova chance e também o fato da equipe não ter sofrido gols. Glorifica a Deus pela oportunidade de voltar a ser titular. Estou feliz por ter iniciado e concluído a partida. Quando não estamos começando os jogos, perdemos um pouco de ritmo por falta de sequências, mas é gratificante ter conseguido completar aos 90 minutos e contribuir para essa sequência importante de vitórias para o clube, disse o lateral esquerdo. Então tá aí o Patrick Calmon, né? Diz que o time vai com tudo, com muita garra, determinação para vencer a equipe do Bahia. Não tem outra maneira, né? O clássico tem que ser desse jeito, né? Tem que buscar os 3 pontos durante os 90 ou 95, 100 minutos da partida aí, Ronaldo Alves. Verdade, né? O Vitória tem um time forte, um time que corre muito. O Bahia pode pegar toda a dificuldade de sair. O Bahia vem cansado, o Vitória descansado, né? O Vitória só tá na competição, só no Brasileirão. E aí é viagem por cima de viagem para a equipe do Bahia. Dos fatores em que o Bahia sofreu contra o Vitória nas primeiras partidas foi o condicionamento físico. E o Bahia pode pecar nesse quesito contra a equipe do Vitória, né? A vontade, a raça, a disposição do Vitória está sendo melhor que a do Bahia nos jogos, nos confrontos que ele se conta por aí. Vamos lá, Zezito Oliveira. E com a ausência de Lucas Esteves suspenso, o lateral esquerdo Patrick Calmon foi titular do Vitória no triunfo por 1-0 sobre o Cuiabá no último sábado. Ele voltou a atuar 90 minutos após quase 3 meses e as últimas vezes foi no dia 15 de maio na derrota para o Vasco pelo placar de 2-1 em São Januário pela 6ª rodada. O jogador comemorou a nova chance e também o fato da equipe não ter sofrido gol. O Leão volta a jogar no próximo domingo na Fonte Nova às 22 horas, pela 22ª rodada, e Lucas Esteves, que fez suspenso, volta e deve ser titular. Isso é o que a torcida do Vitória espera para o jogo de domingo. A gente tá falando aqui de Patrick Calmon, tem uma dele aqui nova, viu? Acabou de chegar aqui, ó. Jogador do Vitória contrai catapora e desfoca o Vitória no clássico Bavi. Saiba quem? Além do meia Mateuzinho, que acumula 3 cartões amarelos, o Vitória terá mais um desfalque para o clássico Bavi, marcado para próximo domingo, dia 11, às 16 horas, na casa de aposta Arena Fonte Nova. Se trata do lateral esquerdo Patrick Calmon. Pegou, contraiu o catapora, tá fora, viu, galego, do jogo, viu? Depois de tanto selama, você falou dele, ele falou, rapaz, e aqui, catapora, né? Acabou de sair agora, quentinha a notícia. Pegou o catapora, a notícia saiu agorinha, aqui agora. 18 horas e 27 minutos a notícia, é agora aqui, ó. O Brasil ganhou ouro, né? Aqui na dupla, né, de vôlei. O Brasil ganhou ouro, pegou a seleção canadense, a dupla do Canadá, e conquistou o ouro aqui nas Olimpíadas aí. Mais um ouro aí pro nosso Brasil. Pois é, né? O Patrick Calmon de última hora de soco, catapora. Eu já tive catapora quando eu era pequenininho, né? Geralmente catapora, sarampo, papeira, essas coisas todas. A gente tem lá atrás, quando a gente é mais novinho ali. Mas acontece também, faz parte, né? Da vida da pessoa. Acho que não tomou a vacina adequada, não sei, tem que tomar. E aí é um desfalque sério para a equipe do Vitória. E agora é mais uma dor de cabeça para o Thiago Carpini. Eu acho que ele não tem o Lucas Esteves. Tem o Lucas Esteves, tá machucado? Vocês podem Tem o Lucas Esteves. Então ele vai ser o Lucas Esteves, vai ser o titular. O ex-Palmeiras aí vai entrar como titular, a opção agora. Só essa aí, o Lucas Esteves aí para fazer a função de lateral esquerdo. E Wagner Leonardo, ele tá elogiando o trabalho do Carpini, né? Acredito que é uma nova fase. A gente precisa de reforço na posição. Graças a Deus o Vitória foi ao mercado e trouxe jogadores para a posição. Isso foi fundamental e tem nos ajudado muito.
o trabalho tem sido muito bom. O Neres é um grande jogador. Quando ele chegou, a gente já procurou se entrosar o máximo possível, principalmente na comunicação. Ele consegue chegar, passar uma tranquilidade e segurança. A gente tem que ser cobrado muito para não sofrer gols, e tem dado certo. Vamos continuar dando o nosso melhor para continuar dando certo. Completou o zagueiro. O capitão do time lembrou o período de improvisações. Isso foi aquela situação que o jogador jogou, até jogador de meio de campo jogou de zagueiro, o lateral jogou de zagueiro, mas tá tudo, voltou, né, a sua normalidade, e eu tenho muita fé nesse zagueiraço aí. Porque não se falar em seleção brasileira, o Wagner Leonardo, que não é da agora que ele está apresentando um bom futebol na equipe do Vitória. O Vitória que renovou o contrato dele, fez bem renovar o dele de Mateuzinho, e é um grande zagueiro, não só aí, um grande zagueiro do futebol brasileiro, Ronaldo Alves. Verdade. Em Paris, Duda e Ana Patrícia vence semifinal de vôlei e garante a medalha de ouro aí. Vence a final do Canadá. O nome delas é Duda e Ana Patrícia. Venceram agora. Acabou de terminar o jogo aqui lá, a gente tá assistindo aqui, né? E as duas venceram a dupla canadense e conquistaram aí mais um ouro para o Brasil no vôlei de praia, Jailson Santos. Muito bom quando se ganha um ourozinho, né? A gente faz festa quando ganha bronze, parece até que é um ouro. Imagine um ouro, é muito bom, parabéns. Aí é muito forte as meninas do Brasil no vôlei de praia, tanto feminino como masculino, né? Então é gratificante ver essa situação aí. 18 horas e 37 minutos. Vamos ver esses áudios que tem logo. Tem mais áudio aí, vamos lá. Vamos botar. Boa noite aí a todos da rádio aí, né? O Web Humildes, né? Nosso amigo Ronaldo, Nailton, né? Nailton Santana, nosso amigo Jailson Galego, né? Considerado aí os homens do esporte daí de Humildes. Faz um trabalho excelente aí na rádio aí de Humildes. Falando sobre o jogo de domingo, né? Que o Bahia vem fazendo um grande jogo, né? E que a gente faça um jogo bom, né? A gente já passou da hora de ganhar o jogo, né? Que todo jogo que a gente fez com Vitória aí, a gente não conseguiu um resultado, né? Eles ganharam aí, saíram fazendo gozação aí o tempo todo, até hoje fala, né? Como eu tava assistindo uma rádio aí, o pessoal da Galinha aí tá dizendo que já ganhou, que lá na Fonte Nova é casa de praia, né? Eu pra cá do jogo aí, 2-1 pro Bahia aí, viu? Uma boa noite a todos aí. Até mais. Boa noite, Ronaldo, Galego, Zezito. E aí, Ronaldo? Domingo vou dar uma taca naquelas galinhas aí, viu? Meu pra cá é 3-1, viu? Viu, Formiga? Se for chorar, manda áudio, viu, Formiga? Formiga, a torcida do Vice tá empolgado. Que ganhou do Palmeiras e ganhou do Coelho, tá empolgado. Está aqui domingo, vocês vão ver. Vamos ver domingo, Galego. Esse Bavi aí, vamos ver domingo. Eu já falei, vou dar 1-0 nesse Bahia. Domingo, Romido Amaral vai comemorar. Vou dar 1-0 no Bahia. Não vá para lá mais Ronaldo Alves e Zezito, não, que vocês vão vir de lá chorando. Então, 3-1. O Vitória tá aleijado, então. Os jogadores do Vitória estão tudo aleijado desse jeito. Boa noite família, boa noite todo ouvinte do Esporte Entre Amigos, boa noite Jailson Santos, o Galego, boa noite Ronaldo Alves, boa noite aí pra Zezito, Neto Santana, Gabriel e toda essa bancada maravilhosa aí do Esporte Entre Amigos. Aqui quem fala é seu amigão Formiguinha. E aí, Jailson, tô vendo aí os comentários aí, muito bom, muito válido, né? Fazer o quê? Domingo vai ser um Bavi muito bom, né? Jogo duro, não vai ser fácil, né? Mas eu tô vendo os comentários aí, mas tem um ditado. Quem ri por último, ri melhor, entendeu? Vamos ver no domingo.
cada um tem seu palpite, é válido, né? Mas o meu pra cá aí, Jailson Santos, é 2-1 vitória, viu? É 2-1, né? O jogo vai ser duro, né? Mas eu vou quebrar as pernas da sardinha lá dentro da Arena Fonte Nossa, entendeu? E eu espero, Jailson Santos, que o VAR não interprete lá, né? Porque o medo da gente é o VAR, né? O VAR é complicado, né? O problema é o VAR. Mas eu creio que o VAR não vai interferir em nada não, entendeu? A gente vamos ganhar esse pra cá lá, meu irmão. Com fé em Deus. Valeu, Jailson. Aquele abraço. E Deus dê uma noite abençoada a você aí. E todos os ouvintes do Esporte Entre Amigos. Fica com Deus. Aquele abraço. Cuidado com o VAR. Foram polir com Formiguinha, tá vendo? Formiguinha deu a luz aí, viu, Carlos Rosa? Olha aí, meu amigo Formiga aí. 18h41 tem comercial, Gabriel, tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 96. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. Vereador Professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável
Jorge Ana Chile, CREA número 0516-85897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate os serviços da Conceito Engenharia. Tele-WhatsApp é o 759-9962-9940. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. Estamos de volta, são 18h47, 18 horas e 47 minutos em Conceição Jacuípe, Berimbau. Um abraço a todos que estão sintonizados no programa Esporte Entre Amigos. Muito nos últimos jogos. Depois do empate 2-2 no primeiro turno, após estar perdendo por 2-0 no Barradão, o Esporte Clube Bahia reencontra o Vitória num domingo pela Série A, após encerrar o jejum de 6 jogos sem vencer, ao derrotar o Botafogo pela Copa do Brasil. O esquadrão agora tenta retomar o caminho dos triunfos no Brasileirão. O técnico Rogério Ceni admite que o time vem devendo nos últimos jogos, mas afirma que sempre buscou fazer o melhor. A gente gosta de dar resposta ao torcedor, mas ele ela só vem vencendo, por mais que ele se esforce. Vai ser um jogo duro contra o Vitória. Foi um empate que aqui na final, uma vitória aqui no Brasileirão. Na Copa do Nordeste, aliás, ele botou o Brasil, mas foi na Copa do Nordeste que o Bahia venceu na Copa do Nordeste. A gente fez um bom jogo e lá no último empatamos em 2-2. Agora vai ser um jogo muito difícil, um duelo de gigantes, né? O clássico Bavi, segundo Rogério Ceni, diz que a equipe do Vitória melhorou muito nos últimos tempos. É verdade, né, Galego? Quando chegar os jogadores, ele melhorou muito. Ele fala que tem muito conhecimento com o Carpini, elogiando o trabalho do Carpini, né? Ele fala que é um menino nota 10, que ele moram juntos, né, no mesmo condomínio, conversa, né, extremamente simpático, educado do dia a dia. O Vitória, como você falou, vem subindo muito de produção nos últimos jogos, se encontra em posição delicada ainda, mas vem demonstrando bons jogos, competindo cada vez mais e alterando um sistema de outro jogo, né? Ele fala também do Mateuzinho, perdeu uma peça-chave, o Mateuzinho está fora, vamos tentar saber como eles vão jogar sem essa peça que é importante para eles, e vamos tentar nos adaptar para ter superioridade, controle de jogo e tentar sair vencedor, disse o Ceni. O Ceni tem uma amizade franca com o Thiago Carpini. Todo mundo no mesmo condomínio, no mesmo de vez em condomínio. quando se encontra, e se falam de Bahia, de Vitória. Dando uma demonstração que futebol só tem que ser feito dentro de campo. Saiu dali e acabou sendo um ser humano comum como você. Claro, continua amigos. Então ele fala muito bem do Carpini, fala muito bem do relacionamento dos dois. É um jogo, é um clássico, cada um defendendo o seu. A expectativa é quem vai entrar no lugar do Mateuzinho. Quem vai sair jogando aí pra entrar no lugar do Mateuzinho. O Rogério tem que estar de olho nisso aí pra ver como é que o Vitória vai jogar. Claro, é evidente, o Carpini vai esconder o jogo até no último detalhe, até momentos antes da partida, pra ver quem vai ser o substituto. Eu creio que ele não vai colocar o Jean Mota. Ele colocando o Jean Mota, ele vai ficar um time defensivo, aguardando o Bahia, né, no seu campo. Agora, se ele colocar um cara de velocidade, o próprio Everaldo, ou o próprio Zé Hugo, ele já abre mais os lados, já abre mais as extremas. E aí possa ser que ele comece o jogo com o Everaldo, né? Ou com o Zé Hugo. Eu, na minha opinião, não colocaria o Jean Mota. Vitória vem crescendo de produção. Vitória não vai querer tomar sufoco logo no início do jogo contra a equipe do Bahia. Se eu fosse o treinador Carpini, eu já colocaria um dos dois jogadores ofensivos, porque a melhor defesa é o ataque. Já estava ali, atacaria logo nos primeiros minutos. Se esperar o Bahia jogar, as coisas podem se complicar pro lado do Vitória, Ronaldo. Jailson, né? E aqui um torcedor mandou pra mim: a escalação ideal que eu gostaria no Bahia seria a seguinte: Max Felipe, Canu, Gabriel Xavier, Arias e Juba. Aí vem Jean Lucas, Caio Alexandre, Tassiano, Biel,
Everton Ribeiro, Luciano Rodrigues. Eu disse que seria o time ideal para pegar o Vitória. Ele tá tirando aqui Everaldo, né? E Cauli. Sacou Everaldo e Cauli desse jogo, colocando o Biel e Luciano Rodrigues, os jogadores de frente. Seria uma boa escalação, eu acho, né? O Biel junto com o Luciano Rodrigues ali na frente, que tem velocidade, tem qualidade no drible e também na finalização. Poderia ser uma tentativa, mas o Rogério Ceni tem os valores dele, né? Tem uns conceitos, ele não saca Everaldo, não saca. Eu acho que o esquema de jogo do Rogério Ceni prejudicou Everaldo. Né? Eu falei isso também, já. Ele foi muito prejudicado, jogado de perna beirada, tirou ele da área, colocando Tassiano ali, ou então a própria entrada do Cauli ali no miolo da zaga ali, mas o Cauli não vem apresentando no futebol. O Cauli nessa pesquisa aí também, eu concordo. Agora o Everaldo não, acho que o Everaldo poderia se encaixar como ele vinha jogando aí, como ele sempre jogou, um homem de referência, um homem de área. O Everaldo, ele tecnicamente, ele é um bom jogador, não? Ele é um bom jogador, porém acho que Rogério Ceni tá prejudicando ele colocando na posição que não é dele. Vamos lá, Zezito. E sexta-feira foi dia de trabalho lá no CT Evaristo de Macedo. E após a folga da quinta-feira, o elenco tricolor deu início aos trabalhos com foco exclusivamente voltado para o clássico Bavi de domingo pela Série A. Vindo importante no resultado, classificação no torneio mata-mata, o esquadrão agora foca na busca para voltar ao caminho dos triunfos dentro do Campeonato Brasileiro. E ainda com 5 rodadas sem vencer na disputa dos pontos corridos. Como de costume, os atletas assistiram um vídeo com o técnico Rogério Ceni e com a bola rolando em campo, o treinador comandou o treino com todo o grupo de jogadores no gramado. Houve também um trabalho focado de bolas paradas, ofensivas e defensivas. Então é o Bahia trabalhando e se preparando para o próximo Bavi de domingo, Ronaldo e galera. Rapaz, mandar aqui um abraço pro amigo Danilo. Danilo botou 4x0, não foi 4x0, 4x1, meu amigo Danilo aí da padaria de Felipe, padaria São Felipe, no distrito de Humildes. Um abraço, meu amigo Danilo, Bahia se representando. Tomara que o Rogério Ceni ele entenda, né? Ele entenda que o Bavi é um clássico, é um dos maiores do Brasil, né? O maior do Norte e Nordeste, talvez um dos maiores do mundo. E que não peque, né? Ele não tem mais o que dar desculpa. O grupo é esse aí, os atletas que ele tem para jogar são esses aí. Talvez por contusão não joga o Ademir e o Gilberto. O resto ele tem todos à disposição, se eu não me engano. Tem todos os atletas à disposição, apesar de que jogadores que vieram da Copa América, como Arias, não veio tecnicamente como ele era antes. Isso aconteceu também com o Dela Cruz do Flamengo. Não está apresentando um bom futebol lá na equipe do Flamengo. Então o Arias também não está apresentando, que ele pode apresentar mais, mas faz parte, né? Veio de uma Copa América e por enquanto só tem ele. Então acreditamos aí de um jogaço de bola na Fonte Nova, que vença o melhor e que a equipe do Bahia, que também não pode se distanciar demais, vai com tudo ou nada para poder ganhar os 3 pontos, para poder não fugir muito daquela zona ali da parte de cima da tabela, Ronaldo. Verdade, né? E a CBF divulga a arbitragem para esse confronto entre Bahia e Vitória. O último Bavi do ano entre Bahia e Vitória, no próximo domingo, dia 11, na Arena Fonte Nova, terá o catarinense Braulio da Silva Machado no apito, após definição da Confederação Brasileira de Futebol. Então o árbitro vai ser o Braulio, né? Não lembro muito dele em relação a jogos. Mas esperamos que façam um bom árbitro. Façam uma boa arbitragem, que o árbitro, ele é bom quando ele passa despercebido. Isso. Se alguém comenta alguma coisa, já não foi bom. E quando os atletas ajudam, né? Ajuda também. Mania, se tocar nele é falta, pedindo falta. Tem árbitro que não marca mais essas faltas. Não marca. E a gente sabe que um Bavi é difícil um árbitro passar despercebido. Muito difícil. Sempre tem alguém que reclama, né? E eu espero que passe despercebido nesse Bavi e que vença o melhor. Essa é a verdade. Não existe favorito, nenhum de um lado nem do outro. Porque a gente sabe que é clássico e clássico é clássico. Clássico joga pra ganhar. E é isso que vão a mentalidade dos dois times, pra ganhar. Então não existe favorito domingo pra esse Bavi, galera. Com certeza. Tem um clube da Série B aí que tá interessado em Iago Felipe, o Goiás, né?
Goiás segue tentando contratar o Iago, de 29 anos, e já teria iniciado as negociações, segundo informações do jornalista Júnior Leal. O Goiás estava querendo pegar o Iago, já pegou o Dudu praticamente do Vitória, né, formando um meio de campo ali, para poder dar uma enguinada a mais aí na sua equipe. O Iago Felipe, que não teve boas sequências de jogos aí pelo Bahia, veio caindo de produção. Eu gosto do Iago Felipe, ele apresentou muito futebol contra o Fluminense, no Fluminense quando estava lá, mas enfim, jogador também está entrando, né, o filme do atleta. 18h56 e tem Bavi, né, galera? Bavi, expectativa grande. O Bavi não se joga, se ganha. Expectativa de milhões de torcedores aqui no nosso estado. É muita resenha, muita movimentação, muito disse-me disse. Então, que seja um Bavi da paz, um Bavi emocionante e que vença o melhor. Formiguinha, o pessoal tava querendo tirar sarro com sua cara, você já deu a resposta aí. O importante é isso, meu Carlos Rosa. Meu amigo Carlos Rosa, Negão, Negua, meu amigo Baldo, meu amigo Cid Pio. Alô, galera. Então temos o Bavi domingo, que vence o melhor. E o melhor, né? Vamos saber quem foi depois do Bavi. Tem a promoção é que vocês estão ligando pra cá, mandando seus áudios, mandando mensagem pra aqui, pra nossa programação. E estão dizendo aí quem vai ganhar o Bavi, né? O quanto vai ser o placar do jogo. E vai concorrer a vários brindes. Nós vamos tentar de novo também e o placar nosso? Conseguir alguns brindes ainda aqui no distrito, lá no distrito de Humildes também. Vamos sair aí amanhã pra ver se nós conseguimos mais brindes. O placar, Ronaldo? 18h57, o placar, Zezito Oliveira do Bavi domingo. 2x1 Bahia. 2x1 Bahia. Gabriel não fala. Gabriel, chega no microfone e fala aí o placar do jogo do Região, Gabriel. Eu vou botar um grilo, vou botar você pra comer grilo. Não, eu trouxe que deu um bocado aí. Esse placar aqui agora, né? Pegou todo mundo agora. Pegou. Eu vou botar também 2x1 Bahia. Zezito 2x1 Bahia, Ronaldo 2x1 Bahia. Rapaz, a bancada aqui, todo mundo Bahia, eu vou ficar aqui no Bavi das emoções, 2x2. O clássico domingo na Fonte Nova. É válido. É o placar? Com muitos gols, Bavi tem que ter gols, né? 4 gols aí pra todo mundo ficar Bavi é feliz. resultado imprevisível. Beleza? Chegamos ao final do nosso programa, querendo agradecer a audiência de todos vocês. Muito boa noite, sextou, um bom final de semana a todos e até segunda-feira, se Deus permitir. Boa noite a todos, que todos com Deus. Segunda-feira o programa Esporte Entre Amigos. Quem vai saber quem foi que ganhou, né? Agradecer a todos vocês pela audiência foi, e dizer que segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Berimbau, boa noite, Humildes e Região. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.